No livro dos Salmos, Salmo de número 13. Salmo 13. Nós estamos numa série de sermões aqui na igreja que nós chamamos de cânticos de esperança para os dias de angústia. E nós estamos aqui expondo alguns salmos que foram escritos em momentos de angústia. São salmos de esperança, onde os servos do Senhor escreveram aquilo que os seus corações estavam sentindo nos momentos adversos que eles enfrentaram. Eles descrevem a angústia, mas ao mesmo tempo a confiança no Senhor. E nós entendemos que estes cânticos de lamento, esses cânticos de esperança servem para nós também, para os nossos dias de angústia. E o meu desejo é que você faça uma lista desses salmos que nós estamos expondo aqui, para que nos dias de angústia você possa acessar esses salmos e Deus falar de maneira muito particular às suas necessidades e ao seu coração. Salmo 13 nos diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Permaneça com a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta para a exposição. Uma das recomendações que o professor da área de pastoral fazia para os seminaristas, e isso acontecia com muita recorrência na nossa época, pastor Canelhas, George Canelhas fazia muito isso. Ele dizia: leiam sempre biografias. Tenham essa prática, comprem livros biográficos, livros que contam a história dos servos de Deus, tanto do passado, como também biografias mais recentes. Essas biografias servem para nos estimular, olhando para a história, o testemunho desses homens, as experiências deles são comuns a nós. Essas histórias são enriquecedoras, então elas servirão para encorajá-los no ministério, nos momentos difíceis, especialmente se vocês puderem ler biografias de pessoas que tinham vocações semelhantes à de vocês, ou vocação semelhante à de vocês, missionários, evangelistas, pastores. Meus irmãos, e uma das biografias que nos chama a atenção é de um missionário que foi pioneiro entre os índios americanos, David Brainerd. Esse missionário viveu no século XVIII, ele nasceu em 1717 e morreu em 747. E ele foi um missionário extraordinário, porque ele abriu portas para que as missões pudessem, algum tempo depois, crescer de maneira muito grande entre os indígenas americanos. Ele morreu em 747, como eu mencionei, com 29 anos de idade, muito jovem. Mas a sua história é inspiradora, a sua história é enriquecedora. E num determinado momento ele escreveu um diário, e algumas informações são muito importantes para aquilo que nós vamos abordar no texto do Salmo que nós lemos nessa noite. No diário dele, ele nos lembra que seguir a Deus não é só, entre outras palavras, sombra e água fresca.
Houve ocasiões, alguém diz, em que ele sabia que Deus estava maravilhosamente perto dele. Mas outras vezes, nesse histórico, nesse diário, ele conta que praticamente não conseguia ver a Deus e percebê-lo perto dele. Ele percebeu que muitos dos nossos pais na fé também descobriram que mesmo nas noites escuras, Deus ainda está conosco. Independentemente das oscilações, das mudanças do nosso estado de humor, na nossa confiança e da nossa fé, independentemente dos nossos sentimentos, Deus é mais fiel do que as nossas emoções. Podemos confiar nele em todos os momentos, especialmente naqueles dias difíceis da nossa caminhada, as noites escuras da alma. Era assim que chamavam os puritanos para se referir àqueles dias mais difíceis da nossa jornada nesse mundo. Eles chamavam esses dias de noites escuras da alma. Aqueles dias que, apesar da nossa fé em Deus, a gente não consegue ver esperança em nada. A gente não consegue perceber um fio de alegria. Para todo lugar que a gente olha, só ver tristeza, lágrimas e dor. Existe um livro que é usado no aconselhamento pastoral, chamado Eclipse da Alma. Esse livro foi enriquecedor para mim na época do seminário, eu o tenho, porque esse livro fala exatamente sobre isso, daquelas noites em que, aqueles dias em que a nossa alma está eclipsada, tudo é névoa, Deus parece estar completamente indiferente a nós. Tem uma música contemporânea, essa música foi gravada pelo grupo Novo Som, que lá, numa parte da música, da poesia, ele diz assim: tem dia na vida que é de chuva e não de sol. Meus queridos irmãos, essa é a experiência que nós temos como servos de Deus também. E é sobre isso que Davi fala nesse salmo. Nós não sabemos quando ele o escreveu, mas é provável que quando ele estava no deserto de Judá, fugindo ou de Absalão ou de Saul. E aqui nós observamos nesse salmo que, de maneira muito natural, ele está estruturado em 3 partes. Na primeira parte, Davi dá um grito de angústia, e ele faz isso numa série de perguntas, que ele levanta questões para as quais ele não tem respostas, e ele então questiona a Deus, ele pergunta, ele inquire, ele briga consigo mesmo e também com Deus. E aqui, nesses primeiros versos, fica clara a sua angústia, a sua falta de respostas para as perguntas. A segunda parte do texto são as petições, onde ele vai suplicar a Deus que mais uma vez olhe para ele com um olhar de misericórdia, que o ouça, que o veja, que não permita que os seus olhos se fechem. E a terceira parte do texto, os versos finais, ele termina com a alegria, ele rompe em cântico de louvor, sabendo que Deus prepara todas as coisas, como ele diz no verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Depois de Deus ter iluminado os seus olhos, ele começa a perceber as coisas da maneira clara, como de fato elas são. Toda névoa de dúvida, de incerteza cai, e ele rompe em cântico ao Senhor. Vamos então à exposição do texto. Nós demos o título a essa primeira parte aí dos versos 1 e 2, de perguntas que revelam inquietações da alma.
Porque essas perguntas de fato mostram que havia uma inquietação no coração de Davi. E ele começa perguntando: até quando, Senhor? Até quando? Por não compreender aquilo que estava acontecendo com ele, ele pergunta por quanto tempo aquilo iria durar. Certamente todo servo de Deus já fez essa pergunta ou já ensaiou ela no coração: até quando, Senhor? Há momentos, meus irmãos, que nós nos sentimos assim, abandonados por Deus, esquecidos por Ele, ou no mínimo achando que Deus demorou-se demais para agir. E pelo fato da gente não compreender muitas vezes que o tempo de Deus, os planos de Deus, são muitas vezes diferentes dos nossos. O nosso planejamento muitas vezes não se encaixa naquilo que Deus preparou para nós de maneira graciosa. Nós enchemos o coração, a mente de perguntas, de inquietações. Aparentemente aqui, pela forma como ele pergunta, é como se ele tivesse suportado aquilo até quanto pôde. E ele foi segurando a situação, até que chega um momento, parecia que a angústia e a sensação de esquecimento, de desprezo, como nós vamos ver mais à frente, porque este era o sentimento que ele tinha, de esquecimento de Deus. É provável que ele tenha mantido a paciência por um tempo, que ele suportou as provações por muitos dias, até que ele olha para todos os lados e não vê mais esperança. E ele então pergunta: até quando? E a sua pergunta, a seguinte, a segunda pergunta é: esquecer-te-ás de mim para sempre? Esses dias nunca terão um fim? Será que eu não vou ver, não vou enxergar nenhuma perspectiva de mudança? Será que o Senhor não vai dar nenhum sinal de que vai intervir? O seu clamor aqui é: esquecer-te-ás de mim para sempre. É de alguém que estava se sentindo completamente abandonado por Deus. Um autor, comentando essa parte do texto, Barnes, ele diz o seguinte: a escuridão se aprofunda, sua mente está sobrecarregada. Ele vai a Deus e pergunta, não com reclamação ou murmuração, mas com sentimentos que beiram o desespero, se esses problemas nunca cessarão, se ele nunca pode esperar por libertação. Essa é a pergunta do salmista: será que isso nunca vai acabar? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Meus irmãos, nos dias do profeta Isaías, o povo viveu um período de grande angústia. Por conta do pecado de Israel, Deus permitiu que inimigos, nações, invadissem território, e essas nações trouxeram muito sofrimento ao povo. E por conta dessa realidade, Israel pensou que Deus tinha abandonado todos os seus tratados e alianças, e que agora Ele ia apenas disciplinar o seu povo e dar as costas, se esquecer do povo. Mas Deus traz uma palavra animadora por meio do profeta Isaías, e eu quero ler o capítulo 49, você pode acompanhar comigo, Isaías 49, versículos 14 a 16. Olha o que o povo estava dizendo: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti.
Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Olha só, Deus relembra ao povo que ele não havia se esquecido. E o exemplo que ele usa aqui é mesmo que uma mãe. Do ponto de vista humano, isso é quase que inconcebível. Mesmo se uma mãe abandonar os seus filhos, Israel, fique sabendo que eu jamais me esquecerei de ti. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, e provavelmente, pela forma como ele se expressa, este era o sentimento de Davi: esquecer-te-ás de mim para sempre? Vem a terceira pergunta, o verso 1 ainda: até quando ocultarás de mim o rosto? Nós sabemos que essa é uma expressão muito comum no Antigo Testamento. Por exemplo, na bênção araônica, quando Arão levanta suas mãos e abençoa o povo, ele diz o seguinte: que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O significado dessa expressão no Antigo Testamento, de levantar o rosto ou virar o rosto para a pessoa, significava agir em favor dela, em prol dela, ajudar esta pessoa, não agir com indiferença. Mas observe que o sentimento de Davi é exatamente o contrário. Quando ele diz: até quando ocultarás de mim o rosto? O que ele estava querendo dizer? O Senhor vai me desprezar até quando? O Senhor vai agir como se eu não existisse até quando? Os nossos sentimentos, em momentos dramáticos e difíceis, eles tendem a nos trair. Eu não sei se você já fez esse exercício de escrever alguma coisa no momento perturbador, e aí você escreve o que você está sentindo. Alguns dias depois, você volta àquele escrito, e aí você diz assim: mas como é que eu escrevi isso? Onde eu estava quando eu escrevi isso? Os nossos sentimentos, especialmente quando nós estamos passando por momentos de muita pressão, de muita dificuldade, os nossos sentimentos tendem a nos fazer ver a realidade de maneira deturpada. E talvez seja isso que estivesse acontecendo com Davi. Quando ele diz: até quando o Senhor vai me desprezar? Talvez Deus não tivesse desprezado ele, como nós vamos ver à frente, quando ele desprezou o filho dele na cruz, virando as costas para ele por nossa causa. Talvez Deus não tivesse de fato virado as costas para Davi. Nós conhecemos a sua história e sabemos que Deus não fez isso, mas a realidade que ele estava vivendo era tão perturbadora que ele chegou a pensar isso: Deus, até quando o Senhor vai me desprezar, fazer de conta que eu não existo, virando o rosto para mim? Verso 2, nós temos mais uma pergunta de Davi: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? A Nova Versão Internacional, a NIV, traduz esse versículo, que no meu entendimento ela exprime melhor o sentido original. A primeira pergunta diz assim: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Eu gosto dessa palavra inquietação, porque normalmente em dias de angústia é assim que nós nos sentimos. Mente agitada, você não consegue se concentrar, pensamentos confusos, pensamento não linear, você pensa muitas coisas ao mesmo tempo, planeja muitas coisas ao mesmo tempo, sentimentos confusos.
Eu entendo que essa expressão aqui, inquietação, exprime melhor o sentido do texto, porque é exatamente isso que Davi está sentindo. Esse relutar dentro de si mostra que de fato ele tinha inquietações na sua alma que o perturbava, que não lhe deixava ter paz. Eu não sei se você já teve inquietações da alma, acredito que sim. Todo ser humano normal já teve inquietação, e é terrível, porque você não se concentra, você não dorme, você não tem condições de planejar, você não se alimenta direito, porque a sua mente, as suas emoções estão em uma ebulição, uma efervescência, e você não consegue focar em nada. Estas são inquietações. E Davi descreve aqui que ele está relutando dentro de si. Eu entendo, meus irmãos, que há um sentido que quando ele diz que ele está relutando, é aquela luta com os nossos pensamentos. Sabe quando pensamentos maus querem invadir a mente, e ao mesmo tempo você fica lutando para que eles não tomem conta, e você lembra de um texto bíblico, lembra de uma coisa, de uma experiência boa que você teve, nessa tentativa de lutar contra os pensamentos maus. Esta é a relutância de Davi, dividido entre sentimentos de perplexidade, de dúvida, e ao mesmo tempo crente. E aí ele faz a última pergunta: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Vejam que há algo comum nas perguntas de Davi, que é o quando. A sua preocupação era com a duração daquilo tudo. Senhor, mais um ano, mais 2 anos, até quando, Senhor? Essa é a grande inquietação humana, porque nós não sabemos o tempo que Deus tem reservado para cada experiência que nós passamos. E pelo fato de desconhecermos isso, isso nos angustia, porque isso pode durar uma semana, como pode durar 1 ano ou muito mais. E essa falta de controle sobre o tempo é que traz angústia ao coração. Até quando, Senhor? Ele literalmente empurra, entre aspas, Deus contra a parede. É claro que isso não pode acontecer, mas as suas perguntas é como se ele dissesse: eu quero que o Senhor me responda agora. Isso nos faz lembrar, por exemplo, dos profetas do Antigo Testamento. Eu já mencionei recentemente aqui. Um dos profetas diz assim: eu vou me assentar na torre de vigia e vou ficar só observando quando é que o Senhor ainda vai permanecer com a tua mão pesando sobre o teu povo. Eu vou ficar só observando. Eu quero saber quando o Senhor vai cessar de pesar a mão sobre o povo. Ele se coloca como intercessor, esse profeta. Meus amados irmãos, essa é a primeira parte do texto. Perguntas que revelam inquietações do coração. A segunda parte do texto, veja no verso 3 que há uma mudança de assunto, porque Davi agora começa a fazer uma série de petições. Essa é uma característica muito particular dos salmos de lamento e salmos de confiança, porque ele muda a temática agora para a sua... Mais uma vez ele revela que confia no Senhor, e é por isso que ele pede. Ele começa dizendo assim, no verso 3, parte A: atenta para mim, olha para mim, presta atenção, não dá as costas, não vira o rosto. É uma oração sincera. Em dias difíceis, não há espaço para orações vazias, superficiais. Meus irmãos, o sentido aqui é de um berro.
Os verbos aqui são fortes, são em forma de grito, e agora ele está dizendo: olha para mim, Senhor. E ele pede mais uma vez aí no verso 3, ele diz: responde-me, Deus meu, não se faça surdo, ouvidos mocos para a minha petição. Atenta, ouve, é o mesmo sentido. E ele diz mais: responde-me, Deus meu. Vem a terceira petição, no verso 3 ainda, ele diz: ilumina-me os olhos. Qual é o sentido disso aqui? Existem duas formas de interpretar essa parte. Talvez Davi estivesse pedindo a Deus que o livrasse da morte iminente, por causa da situação que ele estava vivendo. É provável, se a gente tomar como contexto 1 Samuel, a partir do capítulo 18, que é quando ele está no deserto de Judá, o perigo iminente. E quando ele usa a expressão ilumina-me os olhos, não permita que os meus olhos se fechem diante da morte, me dá vida. Talvez apontando aqui para o fato de que a morte embaça os olhos, tira o brilho. Não permita que eu seja entregue nas mãos dos meus adversários e que eu morra. Ilumina os meus olhos. Isso faz sentido porque no verso 3 ainda, na parte final ele diz: para que eu não durma o sono da morte. Essa é uma maneira de interpretar esse verso. Mas ele pode significar também que Davi está pedindo a Deus aqui que permita que ele enxergue as coisas da maneira correta. Ou seja, abre os meus olhos espirituais para perceber o que é que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada. Ilumina os meus olhos para que eu consiga ver, entender o modo do Senhor agir. Porque para mim está tudo confuso. Para mim está uma tremenda confusão. E aqui a gente pode tomar como ilustração, meus irmãos, o Antigo Testamento, quando Eliseu foi cercado. Ele estava numa cidade, ele foi cercado pelo exército sírio. E quando ele saiu fora de casa, a cidade estava cercada por cavaleiros, homens de guerra, carros de guerra. E o servo, o moço que estava com ele, aliás, o moço saiu antes e viu a cidade tomada do exército da Síria, e ele volta e avisa a Eliseu. E quando Eliseu olha, ele vê que ali Deus também estava presente. Haviam cavalos, carros de fogo. Deus estava ali protegendo o seu servo. Só que o servo de Eliseu não percebeu. E aí a oração de Eliseu foi que Deus abrisse os olhos do servo para que ele pudesse ver o que ele não estava enxergando. Talvez no Novo Testamento a gente chame isso de discernimento espiritual. É perceber as coisas do modo de Deus. O que Davi pede aqui, ilumina-me os olhos, talvez tenha esse sentido também. Eu não estou conseguindo perceber a confusão que a minha vida se encontra. Por isso, Senhor, ilumina-me os olhos, ou preserva-me da morte. Tem uma música que me fala muito particularmente ao coração, uma música de um autor chamado Carlos Sider. Depois eu peço até aos irmãos, depois em casa, procurem essa música na internet e outras canções desse autor. Carlos Sider é da época dos Vencedores por Cristo, tem músicas belíssimas. Então, se você quer uma música boa, com a teologia boa, com uma musicalidade boa, ouça algumas músicas de Carlos Sider. E uma das músicas dele, o título é Quando a gente vê como Deus vê. E eu gostaria de ler aqui essa poesia, parte dela, porque tem a ver e ilustra esse ponto aqui. A música diz assim: quando a gente vê o que pode ver, tudo fica embaçado, tão confuso e atrapalhado, pois nem sempre dá para ver o que é para ver. Quando a gente vê como Deus vê, logo vê que dá para ver além das nuvens. O que é eterno, imutável, sem começo, infindável, logo ver o que é o melhor para se ver. Logo aprende a melhor forma de se ver.
como quando a gente vê como Deus vê. Quando nós olhamos as coisas a partir do ponto de vista de Deus, e talvez seja por isso que Davi diz: ilumina-me os olhos, não permita que eu morra, mas também, Senhor, me dá a capacidade de perceber as coisas do ponto de vista de Deus. É a famosa ilustração e antiga da bordagem, né? Quando você pega um pano bordado, o fundo dele é uma mistura de linhas e não tem nenhuma beleza. Mas quando você olha pelo lado correto, aquela imagem é bonita, aquele bordado é bonito. Quando nós olhamos a nossa vida, a gente quase sempre olha pelo lado de dentro e é uma tremenda confusão, relacionamentos confusos, dificuldades pessoais, questões da igreja, na família, na sociedade, no ambiente de trabalho, amizades confusas. A nossa vida, quando olhamos desse ponto de vista, é uma tremenda confusão. É por isso que nós precisamos do discernimento de Deus também, abrindo os nossos olhos para ver as coisas da maneira correta, para percebermos que Ele está tecendo todas as coisas. Cada peça do quebra-cabeça se encaixa perfeitamente quando olhamos cada coisa do ponto de vista de Deus. Ele diz no verso 4: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ou seja, ele está justificando aqui a sua petição, para que os inimigos, Senhor, os meus inimigos não vejam que a minha fé fracassou, ou o Senhor não foi capaz de intervir na situação. Por fim, meus irmãos, nós vamos ver algumas atitudes que evidenciam que, apesar de todo o cenário, o servo de Deus tinha uma fé inabalável. Parece que a resposta da oração aconteceu, porque vejam a mudança que acontece no Salmo, nos versos 5 e 6, parece que é outro autor, parece que não é o mesmo Davi que escreveu o início do Salmo, porque parece que agora ele começa a ver as coisas da maneira correta. Tudo era uma tremenda confusão, mas ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Essa atitude de Davi vem depois da oração. É como se a oração o fizesse lembrar de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer, quando todos os nossos recursos se esvaem, se esgotam, são nulos, imprestáveis. Depois de orar, ele diz: eu confio na tua graça, eu confio no teu favor, eu não mereço, mas eu confio, Senhor. Mais uma vez eu cito o Salmo 73, porque é essa mesma experiência de Asaf, quando ele diz que entra nos átrios de Deus, e Asaf começa a perceber as coisas corretamente. Ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Ele passou a ver as coisas com clareza. Quando você não puder confiar em mais nada, meu amado irmão, confie na graça do Senhor. O seu amor e o seu cuidado não falham. Mesmo que a gente não consiga perceber as coisas corretamente, mas se Deus abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente consiga perceber quem é Deus, quem nós somos, e o que cada experiência representa dentro desse grande mosaico, dentro desse grande quebra-cabeça que Ele já escreveu na eternidade, mas Ele está fazendo com que a história aconteça de maneira dinâmica. A gente passa a perceber as coisas da forma correta. Mas ele expressa ainda no verso 5 a sua alegria. Ele não só confia,
Mas ele diz assim: regozije-se o meu coração na tua salvação. Ele fala de alegria agora. Aquele Davi questionador no início: até quando, até quando, até quando? Agora ele está dizendo: o meu coração deve exultar, deve confiar no Senhor. A alegria havia tomado conta do seu coração. Não sabemos se as coisas mudaram de fato. A gente não sabe, não tem informação se essa segunda parte do texto Davi escreveu depois da aflição, ou se ele escreveu enquanto ele estava enfrentando a aflição. Muito provavelmente o salmo foi escrito de uma vez só, o que mostra que, mesmo diante das evidências contrárias, o panorama ainda não havia mudado, mas ele havia mudado. Nem sempre Deus muda as situações de imediato, mas quando Ele nos muda, nós passamos a ver as coisas como Deus as vê. E aí ele conclui, verso 6, dizendo, vamos ler juntos? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Porquanto me tem feito muito bem. Olha que mudança drástica. O Senhor me tem feito muito bem, mesmo o Salmo tendo descrito essas reações de Davi diante do sofrimento. É como se ele agora olhasse para o sofrimento com um novo olhar. E aí alguns autores hoje dizem que a igreja moderna precisa desenvolver uma teologia do sofrimento, porque a teologia da prosperidade entrou para arrebentar tudo. É por isso muitas vezes que os crentes, eles ficam impacientes diante das dificuldades, eles murmuram, eles esfriam na fé, eles abandonam a caminhada, porque eles foram ensinados de maneira mentirosa que os servos de Deus não enfrentam a aflição. E quando eles enfrentam, eles acham que ou estão em pecado ou não têm fé. Isso não resolve nada, só coloca mais peso ainda sobre eles. Davi tem uma perspectiva correta do sofrimento. Ele diz, o Senhor me tem feito muito bem. Com seus olhos iluminados, ele passou a ver melhor Deus e o seu agir. O que é que esse salmo tem a ver conosco? Quais são as aplicações que nós podemos fazer desse texto, meus amados irmãos, para as nossas vidas? Primeiro, que inquietações fazem parte da nossa vida aqui nesse mundo. E nem sempre elas revelam incredulidade. Inquietações nem sempre são um sinal de que nós não confiamos em Deus. Elas fazem parte da nossa existência aqui. É possível que você tenha vindo nessa noite a este culto cheio de perguntas, você que está nos acompanhando pela internet também. Não são perguntas tolas, são perguntas sinceras de alguém que não tem respostas para as coisas do dia a dia. Nós temos muitos porquês. Nós temos muitas perguntas de quanto tempo isso vai durar. E elas de fato revelam o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos limitados, o quanto não temos o domínio, meus irmãos, de nada nas nossas vidas. Questionar a Deus nem sempre é uma atitude pecaminosa. Elas são um sinal de que nós não compreendemos todas as coisas e não encontramos respostas satisfatórias
para todas elas. Mas mesmo que você esteja com o seu coração nessa noite cheio de perguntas e de inquietações, eu quero desafiá-lo, de acordo com o Salmo, a pedir ao Senhor que abra os seus olhos, para que você veja o que você não está conseguindo ver, para que Deus lhe dê discernimento espiritual, para que você perceba para onde Ele está querendo lhe levar com as suas experiências pessoais. É possível que Deus esteja querendo levá-lo para uma relação mais próxima, íntima com Ele. E as aflições, as inquietações nos empurram exatamente para isso. Quando nos vemos desprovidos de todos os recursos que tínhamos ao nosso dispor, aí corremos desesperadamente para o colo do nosso pai, assim como a criança com medo do escuro corre para o colo da mãe, porque ali ele encontra abrigo e segurança. Mas é possível também que Deus esteja querendo purificar o seu coração com a aflição que Ele permitiu que chegasse a você. Quem vai fazer essa avaliação é você, não sou eu. Terceira aplicação, meus irmãos: independentemente do que você esteja enfrentando, continue agarrado, confiante na graça do Senhor. A sua graça nos é suficiente. A sua graça é tudo o que nós temos e que precisamos. A sua graça é um favor que nós não merecemos, porque se Ele fosse nos dar o que merecemos, a sua mão estaria constantemente pesando sobre nós. Confie na graça e na misericórdia do Senhor. E como o salmista conclui, ele diz: porquanto me tem feito muito bem. Na eternidade, ou até mesmo aqui nessa vida, pode chegar um momento que você vai olhar para a sua vida, para o passado, e você vai dizer assim: naquele dia, naquele tempo, eu não entendi nada, mas olhando para trás eu sei que Deus me tem feito e me fez naquela época muito bem. Eu estava olhando as coisas da maneira errada, para mim não fazia sentido, tudo era confuso, mas de fato Deus me tem feito muito bem. Eu concluo levando os irmãos e todos nós a olharmos para o nosso Redentor. Esse salmo é um salmo redentivo, porque o servo sofredor, nas suas dores infernais, ele também levantou perguntas. Quando ele estava na cruz, recebendo sobre si o peso do nosso pecado e a ira de Deus que se derramou sobre ele, ele exclamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Essas perguntas que foram feitas pelo nosso Salvador foram feitas enquanto ele estava cumprindo obedientemente o plano que o Pai estabeleceu para ele. Talvez a dor e as inquietações façam parte do plano de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Segunda aplicação: além das perguntas que o Redentor levantou na cruz, ele também orou. Ele pediu ao Pai: se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. É o que nos relata Mateus capítulo 26, verso 39. Por fim, este salmo é concluído com um cântico. Nós vimos na exposição do livro de Apocalipse, no capítulo 15, versos 3 e 4, que João diz que os remidos do Senhor cantam o cântico do Cordeiro. E eu quero ler esse texto concluindo o sermão nessa noite, porque esse texto, acima de tudo, ele é escatológico. Porque um dia nós estaremos na presença do Senhor na eternidade, cantando juntamente com os remidos, dizendo: louvado seja o teu nome, Senhor,
porque o Senhor me fez muito bem. O texto de Apocalipse 15, versos 3, parte B e 4 diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém.